Muito obrigado, sabe? É só para pedir a permissão de vocês para gravar a aula, porque como vocês já viram, quem vai ver ainda, eu já estou colocando também a aula gravada de hoje lá no sistema, na plataforma, para que vocês possam ter acesso. Quem eventualmente cair a conexão, pode conferir depois o nosso encontro que nós tivemos hoje, tá bom? Vou perguntar para vocês, vocês conseguem ver a minha tela do PowerPoint? Quem conseguir pode responder pelo áudio ou no chat. Ótimo, João Pedro. Bom, ok, Cleus. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar nosso encontro hoje. Bom, pessoal, então boa tarde a todos. Nós vamos ter nosso encontro de... estou caminhando, John. Estou caminhando assim como nós todos, né, nessa pandemia, né? Nós estamos levando para... Não sei para onde, mas estamos levando para algum canto que espero que seja bom. Pessoal, para aqueles... lembrando a vocês, eu coloquei as informações do andamento da disciplina lá no meu site. Então, só lembrando para vocês, vocês podem acessar walberferreira.com.br/física-fundamental-2. Coloquei no chat para vocês acessarem quais são as atividades que vocês têm que fazer. Então, ontem vocês já assistiram os vídeos, como eu pedi para vocês, a partir daquele minuto 33 em diante, e assistir só mais um pedaço do vídeo. Por quê? Porque naquela aula, ele começa a parte de dinâmica dos fluidos, não termina naquela aula e avança um pouco mais. Por isso que eu pedi para vocês pararem na parte 2, porque ele vai entrar em outros exemplos que, no momento, eu não gostaria de falar com vocês aqui na Engenharia Civil sobre aqueles exemplos. Então, eu preferi que a gente vocês parassem o vídeo e a gente continuasse nossa disciplina a partir desse ponto. E aí eu espero que vocês tenham assistido o vídeo. Depois de assistir o vídeo, eu coloquei um texto para vocês lerem. Quem leu o texto percebeu que é quase tal qual o vídeo. Na verdade, vocês aprofundaram mais as informações sobre a dinâmica dos fluidos. E agora o nosso encontro presencial é para a gente retirar as dúvidas. E agora eu estou aqui disponível, pessoal, para retirar as dúvidas de vocês. Então, eu quero já começar esse encontro e saber quais são as dúvidas que vocês tiverem. Pronunciem-se aí. Professor, Foi nada. eu no começo do vídeo 2, eu não entendi como ele conseguiu aquela equação de Bernoulli. Aí eu fiquei matutando, tentando entender aqui, eu fiquei empancado, querendo entender e não conseguia. Entendi. Mas na equação de Bernoulli, como foi que ele chegou lá? Ele estava falando de uma certa trabalho em uma parte somado com um trabalho na outra parte do cano e dizendo que era constante, a soma era constante. Aí ele foi conseguindo fazendo a diferença potencial, né? E ele conseguiu achar essa função, essa equação de Bernoulli que eu não entendi muito bem. É energia potencial, é energia cinética. Pronto, eu vou mostrar por alto aqui como é mais ou menos o esquema lá, tá bom? Só responder ao Sábio. Sábio, você já está cadastrado na plataforma. Tente acessar de novo. Desde ontem que eu já fiz a sua permissão para você acessar a disciplina. Dá uma olhada lá para saber se deu certo. Veja agora, que aí se se não deu certo, tu me avisa, tá? Pegando o gancho do Leonardo, é da seguinte forma, Leonardo. Vamos tentar colocar mais ou menos como ele pode ter colocado lá. Não sei se ele colocou nesse formato aqui, mas acho que não. Para chegar na equação de Bernoulli, você pode pegar uma situação de você ter um sistema referencial. Tá? Você tem o eixo X e o eixo Y, e agora você tem um tubo de corrente. Onde nesse tubo de corrente ele tem um determinado diâmetro e ele pode aumentar esse diâmetro, que é esse tubo de corrente, você tem as linhas de força, tá certo?
E aí você pode fazer essa situação. Então, para você trabalhar com Bernoulli, em vez de você trabalhar com partículas individuais, ele trabalha com pontos. Ele chama, por exemplo, se o fluido estiver subindo nessa direção, tá? Então ele colocou aqui como um sistema referencial um ponto 2, tá? Então teria uma coordenada aqui que ele chama de x2 e uma altura aqui que ele chama de y2. E aqui eu teria uma outra seção que ele chama de seção 1, ele teria uma coordenada x1 e uma altura y1, certo? Então, nessa situação, o que ele quer dizer? Quer dizer que o fluido ele vem nesse sentido aqui. E esse por ser um tubo de corrente, ele vai ter uma determinada área de seção transversal, que eu coloco como área 1. Nesse tubo de corrente, quando ele começa a aumentar, ele deve ter mostrado a lei da continuidade, né, de massa, ou lei da continuidade, que eu posso aumentar ou reduzir a área, né, desse tubo de corrente, e eu vou ter, se eu altero a área, é claro que eu vou alterar as linhas de corrente e vai alterar a velocidade com que esse fluido trafega nesse fluido. E aqui, então, portanto, eu tenho um outro ponto aqui, que vai ter uma determinada outra área 2, onde a área 1 é menor do que a área 2. O que é que acontece? Se esse fluido estiver entrando nessa região 1 com determinada velocidade V1, ele vai sair por essa outra extremidade com a velocidade V2. E, por conta de o fluido ser mais estreito, se a entrada A1 ser mais estreita e a entrada A2 ser maior, a gente também pode inferir que a velocidade em 1 vai ser maior que a velocidade em 2. Tranquilo? Beleza. Então, nessa situação, o que ele fala? Utilizando a equação da continuidade, eu posso, então, admitir que se eu entro uma determinada quantidade de fluido aqui, nessa região, tá? Ele avança um determinado valor, ΔX, que é a distância daqui para cá. Então, isso significa que ele também vai ter que avançar um ΔX nesse outro lado. Só que esse ΔX aqui, que eu vou chamar ΔX1, ele vai ter um valor diferente do ΔX2. Por quê? Porque o volume desse rapaz aqui, que aí eu vou representar por V maiúsculo, o V minúsculo é velocidade e o V maiúsculo, tá? É o volume. O volume que eu tenho nesse rapazinho aqui, obrigatoriamente, tem que ser igual ao que vai sair do outro lado. Porque o fluido aqui nem cria fluido, nem você destrói fluido. Certo? E aí, sabendo disso, que tem essa velocidade, nesse ponto aqui, por ser um fluido, no ponto 1, eu tenho uma determinada pressão P1. E aqui, uma determinada pressão P2 nesse ponto. E aí é que ele coloca como trabalho. Se a gente lembrar bem, o trabalho de uma força qualquer, por exemplo, deixa eu tirar uma força qualquer, é a integral de f de x dx, partindo de x1 até x2. Nesse caso desse rapazinho aqui, vocês concordam comigo que esse fluido está empurrando essa massa em direção ao ponto 2. E além de empurrar nesse sentido, o que é que acontece? Deixa eu desenhar essa região bem aqui. Ó. Eu tenho um fluido empurrando numa força numa determinada área. Tá? E a gente sabe isso daqui que, pela lei da hidrostática, pressão é força sobre área, onde que eu posso encontrar que a força que atua nesse rapaz é a pressão 1 vezes a área 1. Tá certo? Então, esse aqui está sendo empurrado. E essa daqui, se você olhar bem, é uma pressão, agora se você olhar nesse sentido bem maior aqui, área 2, você vai ter uma força atuando nesse rapaz aqui. Eu vou ter a
força 2. E a força 2 é nada mais que a pressão 2 vezes a área 2. Só que essa daqui está empurrando num sentido e está empurrando no outro. Então, eu vou ter um trabalho devido a essa força. Ora, se o trabalho é devido a essa força, e eu posso substituir o trabalho, a força, como um produto da pressão vezes a área, então eu tenho que o trabalho dessa força é nada mais que a integral de P que multiplica a área aqui, é a que está sendo alterada. Tá certo? Então, eu tenho um elemento infinitesimal de área multiplicado pelo elemento infinitesimal de comprimento. Ora, se eu tenho um elemento infinitesimal de área, dA, e que é empurrado por um elemento infinitesimal dx, pessoal, eu pergunto o que é a área da base vezes o comprimento, se isso daí for um cilindrozinho. Volume. Exatamente, Emerson. Então, isso daqui se transforma um diferencial de volume. E, portanto, o trabalho daquela força F vai ser a integral de P dV. E se a pressão for constante, o trabalho, então, vai ser a pressão na integral de dV, e, portanto, substituindo essa integral, o trabalho é o P vezes o V. E aí, exatamente que esse trabalho vai ser o quê? A diferença entre você pegar esse coluna de fluido menos essa coluna de fluido. Por isso que ele deve ter colocado, e aí eu não sei lá, que vai ser o P2V2 menos P1V1. E isso daqui vai ser o trabalho necessário para empurrar o fluido. Certo, Leonardo? É isso? Certo. Pronto. Aí o que acontece? Só que isso daqui é em termos de empurrar o fluido. Só que esse fluido também vai ter que subir contra a gravidade. Então, esse elemento de fluido aqui, ele também tem que subir com energia potencial gravitacional. Aí vamos lembrar que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a aceleração vezes a altura. Muito bem, João Pedro, exatamente, volume. Então, eu vou ter energia potencial gravitacional, a variação de energia potencial gravitacional é a variação de a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional vezes y2 menos y1. Porque o y2 menos y1 é o valor do delta y. Tá certo? Então, só um instantinho, pessoal. Então, eu tenho que fazer com que esse trabalho seja igualado a quem? Seja igualado exatamente ao trabalho necessário para subir o fluido do ponto 1 em direção ao ponto 2. E é por isso que eu acho que ele deve ter colocado exatamente como P2, volume 2, menos P1, volume 1, é igual a... Agora, deixa eu só ver aqui. Só que isso daqui, essa energia potencial, vai ser um valor negativo só por conta de convenção, porque esse fluido vai estar subindo e você está gastando energia para elevar esse sistema. Então, fica menos o mg y2 menos y1. E aí vai ficar P2, volume 2, menos P1, volume 1, é igual a menos mg y2, porque esse não é negativo, mais mg y1. Separando os dois termos, eu tenho aqui pressão 2 vezes o volume 2, menos mg y2 é pressão V1 mais mg y1. E aí, rearranjando esse volume, eu posso modificar, assim como o mg, eu posso tirar da densidade. A densidade é a massa sobre o volume, e, portanto, o produto, volume, é M. Só um instantinho.
Então, a massa do objeto é a densidade vezes o volume. Eu posso substituir aqui. Eu vou ter P2, volume 2, menos ρ vezes o V2 vezes o Y2, P1, V1 mais ρ, e esse resto. Isso daqui, a gente vai abrir a equação de Bernoulli, que na verdade eu vou colocar exatamente esse termo aqui. Mas onde é que eu quero chegar nisso daqui? Nesse desmembramento, é só exatamente o trabalho necessário para você empurrar toda essa coluna de líquido em direção ao ponto 2. Ok, Leonardo? Tá certo, tá certo. Pronto, porque essa abertura aqui, não está dizendo, é uma abertura de conta, que eu acho que não sei se ele fez, mas é só para exatamente esse trabalho você empurrar esse número, tá bom? Vamos lá, mais dúvidas? Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá? Bom, então, sendo assim, vamos continuar, então. Val, Oi. nessa sua equação aí, não está faltando a energia cinética, não? Tá, que aí ele exatamente entraria, é porque faltou espaço da energia cinética, porque entraria no seguinte ponto. Deixa eu ver aqui. Porque se a gente pegar a velocidade com que um objeto, na verdade, a velocidade é definida como objeto como a variação da posição pelo tempo, concorda? Então, o valor do ΔX é o meu valor de V vezes o ΔT, ok? Só que esse ΔX e a velocidade do fluido, quanto ele avança nesse ponto. Então, eu posso dizer que o ΔX1 é a velocidade 1 vezes o intervalo de tempo ΔT. Assim como o ΔX2 é o V vezes o ΔT. Onde é que eu acrescento isso daqui? Na lei da conservação de energia. A lei de conservação de energia, se vocês lembrarem bem, a energia mecânica de um sistema, ela é quem? É a soma de quem? Da energia potencial mais a soma da energia cinética. Que energia potencial? Energia potencial gravitacional. Que energia cinética? 1/2 de m vezes a velocidade ao quadrado. Então, quando eu substituir isso aqui tudinho, eu vou ter o valor da energia potencial, que é esses valores de mgh, com a energia cinética. Somando esses dois valores, eu tenho que igualar quem? A energia mecânica, que é exatamente isso que eu estava dizendo para o Leonardo, que é o trabalho necessário para você subir daqui para cá. Então, seria essa soma com a energia potencial, que era o mg, na verdade o negativo dele, y2 menos y1, vezes o P2, agora falta espaço, V2 menos P1, V1. Então, a partir daqui, aí você chega na equação de Bernoulli, viu, Emerson? Nem tanto, viu, Iago? Faltou lá a parte da energia cinética ali, como o Emerson bem falou. O que eu gostaria de deixar claro é que essa equação ela envolve os conceitos de energia, né, trabalho e energia, somando a energia potencial com a energia cinética, tá certo? E aí é que entra exatamente na nossa aula de hoje, nesse resumo. Então, o resumo de hoje mostra exatamente esse escoamento desses fluidos. Tá? Ele diz que, aí vocês viram lá que ele define fluido ideal, que é aquele que é incompressível, não viscoso e que o escoamento é laminar e rotacional. Isso daqui é uma situação ideal. Quando vocês forem ver com o professor Gustavo em mecânica dos fluidos, agora o teu escoamento provavelmente pode não ser só laminar, mas sim também ser um escoamento de transição e um escoamento turbulento. E o teu líquido, ou teu fluido, pode não ser não viscoso. Ele pode apresentar uma viscosidade. E aí você acrescenta constantes e acrescenta outras informações na equação de Bernoulli para resolver o escoamento desses fluidos. Aí define que é a linha de fluxo e diz que essa equação, que é uma equação importantíssima, chamada da equação da continuidade. E o escoamento de um fluido no interior de um tubo obedece à equação dizendo que
a vazão, né? Algumas vezes também é definida por π. A vazão é nada mais que a área do tubo multiplicado pelo volume de líquido que ele está passando. Então, por exemplo, se eu tenho um tubo e tem um estreitamento, então aqui eu tenho uma área 2 e aqui inicialmente eu tenho a área 1. O fluido aqui passa com determinada velocidade 1 e aqui sai com a velocidade 2. Ele diz que a vazão nesse tubo aqui, pessoal, ela é constante pela equação da continuidade. Se a vazão é constante, então isso significa que se eu altero a área, obrigatoriamente eu tenho que alterar a velocidade. Ok? Então, se eu aumento a área de seção transversal, para que o fluxo mantenha-se constante, eu tenho que reduzir a velocidade. E se eu altero, reduzo a área, eu tenho que aumentar a velocidade. Princípio básico que vocês até já sabem disso. Quando vocês vão pegar a mangueira do jardim e aguar as plantas, vocês trabalham com esses conceitos. E aí ele dá uma vazão mássica que ele dá com relação à densidade do fluido em questão. Ele multiplica pela densidade ρ desse objeto, tá bom? Porque ela pode ser que a densidade seja importante no escoamento do fluido. E essa equação de Bernoulli, como eu falei para vocês, é uma aplicação da conservação da energia mecânica, como eu tinha mostrado, né? A energia mecânica é o somatório da energia cinética do objeto mais a energia potencial, que aqui vai ser igual ao trabalho necessário, o trabalho que a força que vai ter que fazer de trasladar o fluido de um ponto a outro. E essa equação de Bernoulli diz exatamente também que, se eu somar esses termos, isso vai ser um valor constante. E aí, no termo dos valores lá naquela figurinha, do escoamento de fluidos, tá? Eu tenho um tubo de fluido aqui, eu vou ter um ponto, que eu vou ter a pressão no ponto 1, mais 1/2 da densidade do fluido, vezes a velocidade no ponto do fluido ao quadrado, mais a densidade do fluido, a aceleração gravitacional e a altura. Isso, obrigatoriamente, isso no ponto 1, que seria exatamente esse ponto aqui, obrigatoriamente é igual a todas essas grandezas do ponto 2. P2 mais 1/2 de velocidade 2 ao quadrado, mais por G y2. Então, aqui é a equação de Bernoulli, que vai mostrar as relações entre essas diferentes grandezas em um fluido que esteja em movimento. Ok, pessoal? Tranquilo até agora? Tudo ok, pessoal? Então, Professor, só uma dúvida. O dimensionamento o dimensionamento de vazão não sei, de tubos, de cidades, assim, digamos, de esgotos, sistema sanitário, deriva disso? Dessa parte? totalmente. Vocês vão ver com o professor Luiz Henrique que ele vai trabalhar com esses conceitos também da equação de Bernoulli. É claro que lá ele vai trabalhar de forma mais técnica, porque ele já tem todos os parâmetros, né, de dimensionamento, mas obedece tudo isso daí, tá? Porque nesse dimensionamento, olha que bacana, eu vou mostrar para você exatamente essa situação. Val, Oi. eu estava com uma dúvida, mas eu não sei se é para o prosseguimento da disciplina, é para agora, ou é exatamente na equação de Bernoulli. Tem associação entre pressão e velocidade ou são, digamos assim, grandezas independentes? Pronto, tá. Eu vou mostrar nesse exemplo agora. Beleza. Só um instantinho. Vamos considerar que você tem aqui o solo, tá bom? E aí você tem aquelas anilhas de esgoto, tá bom?
E vocês veem essas anilhas de esgoto, algumas vezes ficam enterradas, outras não. Bom? E aí você tem um fluido, que aí vocês vão aprender depois que esses fluidos não preenchem completamente a anilha. Tá? Se eu olhar essa anilha por frente, pessoal, o esgoto, na verdade, ele está preenchendo só, ou esgoto, ou fluido, ele preenche só parte dela. E por quê? Para garantir um fluxo laminar. Quando você começa a ter muita solução, muito líquido aqui, você passa a sair de um fluxo laminar para um fluxo turbulento. Mas aí vamos lá, aí você tem essa situação. Mas vamos olhar em termos de Bernoulli. Digamos que ao longo da tubulação, o que vai acontecendo? Você vai ter uma redução desses tubos. Certo? Eu vou colocar melhor assim. Não dá pra... Não deu. Bom, de novo, vou tentar fazer aqui só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. O solo. Eu falei para vocês. E aí você vai ter uma redução aqui. Esse rapazinho aqui. Tá certo? De forma que aqui eu vou chamar de ponto 1 e aqui o ponto 2 da minha tubulação de esgoto. Tá bom, Thales? Essa tubulação aqui, vou considerar que ela tem uma área 1 e essa daqui uma área 2. Em relação ao sistema referencial, eu vou dizer que o líquido que está se deslocando aqui dentro, tá? Ele está se deslocando, mais que a distância entre esses pontos em relação à sua coordenada y é muito parecida. Por exemplo, aqui seria o valor do y1 e aqui seria o valor do y2. De forma que a altura do y1 é aproximadamente similar ao y2. Então, me lembre aí que a equação do Bernoulli me diz o seguinte, que a pressão no ponto 1 é o valor de 1/2 de ρ vezes a velocidade 1 mais ρ vezes g vezes y1 é igual à pressão no ponto 2 mais 1/2 da densidade vezes a velocidade 2 mais ρ g vezes y2. Pronto, nessa situação, estou considerando que o y1 e o y2 são muito parecidos, que seria uma tubulação do esgoto que está todo mundo mais ou menos no mesmo nível do solo. E aí, se está no mesmo nível do solo, vocês concordam que esse termo aqui, ó, ρg vezes y1 e ρg vezes y2 vão ter valores muito similares, quase idênticos? De forma que, quando eu subtrair esses dois, eu posso dizer que a subtração entre eles é quase igual a zero. Então, posso cortar esses dois termos. E vai sobrar P1 mais 1/2 de ρ vezes V1 ao quadrado é igual a P2 mais 1/2 de ρ vezes V2 ao quadrado. Se a gente agora aplicar, isolar os termos, botar P1 menos P2, colocar no lado esquerdo, e colocar no lado direito 1/2 de ρ V2 ao quadrado menos 1/2 de ρ V1 ao quadrado, quem é P1 menos P2? Ora, P1 é a pressão com que o fluido entra nessa extremidade. E o P2 é com que ele sai. Portanto, aqui eu vou ter uma diferença de pressão, que é P1 menos P2. Isso vai ser igual, colocando um meio em evidência com ρ, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. E, portanto, encontra essa relação. Viu, Iago? Que a diferença de pressão entre esses dois tubos, ela está relacionada com a velocidade com que o fluido caminha nesses dois tubos. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Isso quer dizer que se a diferença de velocidade entre eles é muito grande, quer dizer que a diferença de pressão para fazer com que esse fluido tenha uma maior variação de velocidade é enorme. Então, está aqui a relação exatamente da pressão com a velocidade do fluido. E lembra que aqui a velocidade é ao quadrado. Tá certo? Vamos colocar
falar em termos numéricos. Digamos que a velocidade com que esse fluido entra nesse ponto aqui, velocidade 1, seja de 2 metros por segundo ao quadrado, que é uma velocidade bem alta, né? E nesse estreitamento, o que é que acontece? Esse estreitamento aqui, pessoal, veja bem, não é só o cano, algumas vezes, reduzir. Mas você concorda comigo que muitas vezes o nosso sistema de esgotos, ele recebe coisas além dos fluidos, como, por exemplo, o cara bota uma cama para ser jogada no meio da rua. E, eventualmente, ela entra no sistema de esgoto. Então, aqui eu tinha uma determinada área de seção, seria isso aqui tudinho, mas essa cama aqui, agora vai fazer com que a área de seção reduza. Agora, você não simplifica. Veja que o cano não reduziu. O que reduziu foi a passagem por onde esse fluido agora tem que passar. Certo? Então, vamos dizer que V1 aqui é 2 metros por segundo e o V2 seja igual a 5 metros por segundo. Opa, quadrado não, Paulo. Tá? Metros por segundo. Minha aceleração. Então, aplicando direto, eu vou ter que a diferença de pressão necessária para provocar isso daqui é o valor de 1 meio de ρ que multiplica 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. A diferença de pressão é 1 meio de ρ que multiplica 25 menos 4. É 1 meio da densidade que multiplica o valor 21. E eu vou parar aqui por quê? É a densidade de quem? Se for água, beleza. Me lembrem aí qual o valor da densidade da água, pessoal. Mil quilogramas por metro cúbico. Então, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, vamos substituir aqui. É 1 meio do... Isso aproximadamente, né? Que na verdade 981 quilogramas e vai. Mas em temperaturas, né, normais de, condições normais de temperatura e pressão. 1.000 quilogramas por metro cúbico multiplicado por 21 metros por segundo. E aí, corta. Eu vou ter que essa diferença de pressão é o valor 1.000 vezes 21 dividido por 2. Então, seria 21 vezes 500. Então, 21 vezes 500 vai dar quanto? 21 vezes 500, 5. É isso, pessoal? 10.500 quilogramas por metro quadrado segundo. É isso mesmo? Ou estou errado? Tá certo, professor. Ótimo, que bom. Oh, me desculpa, pessoal, porque eu não estou no modo tela. Bom, tudo bem. Então, o que eu encontrei foi a variação de pressão. Foi 10.500, foi, pessoal? Quilogramas, metro quadrado, segundo. Que isso daqui dá unidade Pascal. 10.500 Pascal. Utilizando as bases de 3, 1, 2, 3, a variação de pressão é aproximadamente 10,5 vezes 10 a terceira Pascal, ou 10,5 quilo Pascal. E aí, é uma coisa bacana que vocês vão aprender. Eu quero que vocês, quando terminar minha aula já, vão no banheiro da casa de vocês e vão lá nos canos de borracha que tem de alimentação da água. Vocês vão ver que nesses canos, ele tem algo parecido com uma pressão. E o que seria isso? É a pressão máxima que aquele sistema pode ser submetido. Vocês vão ver que está exatamente nessa faixa do quilopascal. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Deu certo vocês compreenderem onde eu quis chegar nesse ponto? Professor, só mais uma dúvida. Não, desculpa. Deu certo? Eu tirei sua dúvida? Sim, tirou.
Só mais um que é relacionado a esse tema também. A composição do material, por exemplo, se ele é uma manilha feita de concreto, se é uma tubulação de metal, afeta em alguma coisa nesse processo? Pronto, afeta exatamente aqui. Por quê? Se eu sei que, em teoria, a velocidade vai... Para eu ter essa diferença de velocidade de 2 metros por segundo para 5 metros por segundo, tem que ter uma diferença de 10,5 kPa, eu tenho que utilizar um material que consiga aguentar, no mínimo, esse valor. E aí é que vem, exatamente, se você vai utilizar uma manilha, como de concreto, ou uma tubulação de ferro. Tá certo? Quem vai dizer isso? Aí o professor Juscelino vai dizer para vocês, lá na resistência dos materiais, qual é a resistência que determinado material aguenta ou não aguenta. Certo? Para vocês terem ideia, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos lá em Jati o rompimento daquela barragem, né, das águas do Rio São Francisco. Se você olhar bem aquilo ali, então deve ter tido uma variação de pressão enorme naquele ponto. Tá? Não, na verdade, só naquele ponto. Mas a tubulação toda, ela tinha uma diferença de pressão. Só que naquele ponto, provavelmente, tinha alguma falha estrutural. Não sei, porque, na verdade, eu não li não vi ainda as notícias sobre o que causou. Tá? Mas que naquele ponto, a resistência do material foi mais baixa. E aí, portanto, não aguentou as flutuações de pressão. Ok, Thales? Professor, só complementando, eu não sei quando que chega nessa fase, se é em mecânica dos fluidos ou em saneamento, mas tem uma forma de dimensionamento que considera a superfície, a aspereza, a rugosidade da superfície, para o fluido poder escorrer. Eu só não sei quando. Não, é mecânica. Vocês já vão começar a ver. Então, vocês não vão ver mais em termos de densidade, mas do sigma, que vai envolver outros aspectos, tá bom? Bom, pessoal, então, já que a gente já viu essa contextualização, já estamos no finalzinho da nossa aula, deixa eu só mostrar para vocês os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, também, além dos outros, tá bom? Essa daqui é bem simples, ó. Uma mangueira de jardim tem um diâmetro interno de 1,5 centímetros e está ligado a um borrifador que consiste apenas em um recipiente com 24 furos de 0,13 centímetros de diâmetro. Se a água circula na mangueira com a velocidade de 0,91 metros por segundo, com que velocidade ela sai do borrifador? Então, na verdade, ela tem o seguinte. Eu tenho aqui a mangueira de jardim, vou maximizar. Não vou fazer o cálculo, vou, na verdade, só mostrar como faz o cálculo. Tá bem, pessoal? A interpretação física. Está dizendo que o diâmetro aqui é 1,9 centímetros. Tá? E ele disse que ele vai para um borrifador. Ele contém 24 furos. Então, tem um pequeno furo aqui, um outro. Até o furo 24. Então, aqui 1, 2. Então, ele está dizendo que são o primeiro furo e aqui o 24º. Ele diz que o diâmetro daqui para cá é 0,13 centímetros. Ele diz que se a água circula na mangueira a uma velocidade de 0,91 metros por segundo, então vou usar aquela mesma consideração de Bernoulli. Vou dizer que isso daqui é o ponto 1 e esse ponto aqui, nessa outra extremidade, é o ponto 2. Então aqui eu tenho a água entrando com a velocidade V1 de 0,91 metros por segundo e a água saindo com a velocidade V2. Eu quero saber exatamente como é que sai. Pelo conceito, se esse sistema aqui não entra água, nem sai água, é um sistema fechado, a vazão em qualquer ponto desse sistema é constante. Então, se a vazão é constante, ela é o produto da área pela velocidade. Assim, a vazão da área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à vazão da área 2 pela velocidade 2. Então, eu tenho que essa igualdade que A1 V1 é igual a A2 V2. Pronto. E aí é só você lembrar que A1 é esse ponto aqui, ó. Todo esse rapaz. Só que o A2 é 24 vezes
o valor dessa pequena área. Vou chamar isso aqui de A2, esse aqui de A1. Então, você calcula o A1, multiplica pela velocidade que está aqui, 0,91, e o valor de 24 vezes o A2 para calcular o valor de V2. Assim, o V2 é 24 vezes a área 1 dividido por 0,91 para a área 2. A área 1. Tá? Aí você substitui e encontra o valor da velocidade. Tá bom? Nessa questão, então, resolve-se assim. Nessa outra, eu vou deixar para então, a gente resolver na próxima semana, pessoal, porque ela envolve uma questão da visão que é um pouco complicado. Porque essa aqui é a visão lateral e essa daqui é a visão por cima desse canal. Tá? Fica para a próxima semana. Exatamente também eu posso fazer essa próxima semana, e essa daqui também foi uma questão que eu colocava na prova para vocês, tá bom? Então, para a gente encerrar nosso encontro de hoje. Nosso encontro de hoje, nós vamos usar um pouco da equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Na próxima aula, nós vamos continuar a fazer esse exercício. Eu vou colocar para vocês o efeito do canal que acontece, né, com a barca que está estacionada no canal. Porque a velocidade, você vai ver que tem velocidade que varia por conta da água que passa ao redor da barca, da barcaça. E esse trabalho aqui é realizado num cano de 1,4 metros cúbicos, né, de água passando por ele, para saber qual é a diferença de pressão entre essas extremidades. Tá bom? Vale ressaltar que Bernoulli, pessoal, é interessante porque ele é aplicado em qualquer tipo de fluido. Tá? Quando digo qualquer tipo de fluido, envolve a água e também o ar. E aí eu acho que vocês já devem ter visto o exemplo do porquê que os aviões voam, né? Exatamente por conta da equação de Bernoulli. Porque você tem uma parte da asa aqui embaixo que é reta, uma parte aqui que é curva. O caminho aqui que o ar tem que caminhar quando vai por cima da asa é diferente. Vou chamar aqui delta x. E aqui embaixo, o ΔX2. O caminho que tem que caminhar ΔX1 é maior do que o valor em ΔX2. Se o caminho é maior, o que vai acontecer com a velocidade, pessoal? Ora, se o ar foi dividido desse ponto, quando chega nesse local, o ar tem que chegar as duas massas por inteiro, para eles voltar. Então, a velocidade no ponto 1 é o ΔX1, dividido pelo intervalo de tempo, e a velocidade no ponto 2, aqui, velocidade 2, velocidade 1, é o ΔX2 sobre o ΔT. Se o ΔT é o mesmo, o que vai acontecer? Se eu aumento o ΔX1, o que obrigatoriamente vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Se aumenta a velocidade que passa por aqui por cima, pela equação de Bernoulli, eu vou ver que a pressão nesse ponto aqui, ela é menor do que a pressão no ponto 2. Na verdade, a pressão aqui vai se converter em termos de força, tá bom? Por conta da área. E aqui a força é menor. Sendo assim, eu vou ter uma resultante. Resultante de forças que faz com que a força resultante seja deslocada para cima. E, portanto, o nosso aviãozinho, seja ele de papel, seja na verdade, os aviões comerciais ou os aviões monomotores, simplesmente eles voam por conta da equação de Bernoulli. Aí, então, para que eu preciso de um motor do avião? Somente por isso. Só terminar aqui eu te digo. O motor do avião é exatamente para criar um movimento de massa pela asa. Se não tiver um movimento de ar pela asa, não tem como fazer essa sustentação. Certo? Bom, vamos lá, Cleilson. O Cleilson está perguntando se os exercícios realizados devem ser enviados pela plataforma. Sim, Cleilson. Lá na plataforma você envia esses exercícios, tá bom? E aí, cada semana você vai ter aquela quantidade de exercícios para você resolver e enviar pela plataforma. A partir de quando e até quando, Valber? Pronto. A partir de hoje, você já tem a habilidade de resolver alguns exercícios, né?
e aí vocês têm que submeter até a próxima quinta-feira. Tá? Na próxima quinta-feira, já vai ter outro exercício para vocês entregarem na outra quinta-feira. Então, já tem uma lista de exercícios de hidrodinâmica, que já está lá no site, e que vocês devem começar a resolver hoje para entregar na próxima quinta-feira. Ok? Professor, o que foi disponibilizado na semana passada ainda pode ser entregado? Ainda pode ser entregue? Não entendi, Thales. A lista que foi disponibilizada na semana passada de hidrostática pode ser entregue ainda? Sim, você tem até hoje para entregar. Porque, se você olhar lá no site, eu dividi as questões. A parte de hidrostática foi da semana passada até hoje. Então, vocês entregam hoje essa lista. Os exercícios, tá? Porque é só uma lista. Vejam bem, é uma lista que tem dois tipos de exercícios. Os exercícios da hidrostática e os exercícios da hidrodinâmica. Da semana passada para cá, viu, Antônio de Abreu? Eu só quero que vocês me entreguem os exercícios de hidrostática. Então, vocês têm até hoje para colocar no sistema os exercícios da hidrostática. E agora, a partir de hoje até a próxima quinta, aí vocês colocam os exercícios da hidrodinâmica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Professor, eu criei um PDF com eles todos juntos. Tem problema se eu colocar lá eles juntos? Sim, porque o que acontece? Como eu vou contabilizar a sua frequência e a sua... falar nisso, deixa eu colocar logo a frequência aqui do... Como eu vou contabilizar a sua frequência na plataforma, aí é interessante que você separe essas duas, viu, Emerson? Certo. Emerson, como foi? Professor, até hoje, para entregar o exercício de hidrodinâmica e o outro da segunda aula, Não. que é o dos Até fluxos. hoje... vamos lá, Patrícia. Pessoal, porque vocês têm que lembrar que vocês têm que sempre olhar o site. Deixa eu abrir aqui para vocês e mostrar. Mostra aqui, Patrícia, tá bom? Tá bem. Enquanto isso, no chat eu coloquei a lista de presença, tá bom? Vocês já estão vendo a minha página? Sim. Ok, então pronto. Então vocês vão Sim, professor. Ótimo. Graduação e Física Fundamental 2. Então, bem aqui, eu coloquei, nessa semana, tá aqui, a aula teórica, que fala sobre equação de Bernoulli. A partir de agora, vocês vão ler o capítulo 12, da página 231 a 237, esse estudo texto está bem aqui embaixo, capítulo 12, Mecânica dos Fluidos, tá? E os exercícios são esses, os 50, os 52, 53, 55, 56 e 62, tá? O da semana passada, que é para ser entregue hoje, está aqui mais embaixo. 2, 3, 8, 11, 13, 23, 28 e 29. Então, toda vez, entrem no site para vocês verem quais são as atividades da semana, tá bom? Eu sempre estou colocando para que vocês tenham uma ideia de, cronologicamente, o que vocês têm que entregar ou não têm que entregar, tá certo? E, professor, aquela lista que você mandou, ela tem hidrostática e hidrodinâmica juntas, né? Só que eu só quero os exercícios para hoje, o de hidrostática. Aí, eu pensei que tinha que entregar assim as duas juntas quando o assunto terminar. Aí eu não escaneei ainda. Aí eu estava perguntando se podia entregar assim entregar os dois arquivos separados, só que juntos, no mesmo dia, na próxima semana. Não, porque eu vou olhar exatamente a atividade sendo enviada no dia, Leonardo. Por exemplo, eu passei a atividade semana passada para vocês me entregarem hoje. Se você deixar para entregar na próxima semana, eu vou interpretar como se você tivesse atrasado uma lista de exercícios. Entendeu? Aí por isso que eu estou pedindo para vocês me entregarem uma hoje, tá certo? Sim, Luana, só pode entregar hoje. Na verdade, não é que não pode. Você pode entregar amanhã depois, só que vai entregar com atraso. Tá? E aí eu vou ter que, na hora da nota de vocês, eu vou olhar exatamente, contabilizar os atrasos na lista de exercícios que vão chegando ou não.
Por isso que eu pedi para vocês exatamente. Você pode me enviar, viu, Leonardo? Pode me enviar até depois. Cuidando que me envie. Só que eu vou ver quem enviou no prazo e quem não enviou. E aí, por isso que é Mas interessante. precisa ser escaneado, porque eu acho que não dá mais tempo de escanear hoje, não. Cara, tu pode até bater a foto, que lá no sistema também aceita a imagem. Tá? Só que tu tem que formar uma imagem só. Entendeu? Ou escanear, tu usa qualquer aplicativozinho para escaneamento. Pode fazer isso também. Entendeu? Tá ok, Leonardo? Sim, Luana, manda pelo site. Pronto, tá, está dizendo exatamente, ó, baixar o Cam Scanner. Muita gente já fez isso. Eu já abri alguns arquivos, vi que vocês têm o Cam Scanner e você vai juntando as suas imagens para formar um PDF. Tranquilo? Então, eu vou parar aqui a apresentação, gravar.